Oi, aqui é a Thaís e hoje eu vou falar sobre a psicoterapia para idosos com demência. Este é um tema muito polêmico que ainda divide opiniões, tem pessoas que realmente acham que não há nenhum benefício nisso, mas hoje eu vou te dizer que sim, é possível idosos com demência se beneficiarem da psicoterapia, mas a gente precisa ter aí algumas ressalvas. Primeiro de tudo, a psicoterapia é uma das intervenções não farmacológicas que não envolvem o uso de medicação, que a gente pode utilizar para estar ajudando no tratamento e na qualidade de vida dessas pessoas com demência. O objetivo, gente, não é a cura, mas sim a gente proporcionar ao máximo qualidade de vida, conforto e, se possível, ajudar também a preservar a autonomia daquele paciente que irá progressivamente perder as suas habilidades. Mas a gente precisa se lembrar que, no caso da demência, a pessoa vai cada vez mais tendo comprometimento das suas funções cognitivas. E dependendo da demência, é claro, isso pode acontecer mais ou menos rapidamente. Isso pode começar com um comprometimento da memória ou de outras funções. Então, é importante a gente destacar aqui que cada demência tem as suas características. Mas, de modo geral, com o avançar da demência, a pessoa vai ter um comprometimento da memória, da capacidade de insight, né? De perceber o próprio estado cognitivo. E por isso, é importante lembrar que a psicoterapia é recomendada, mas nas fases mais iniciais, tá bom? Quando a fase da demência já está mais avançada, muitas vezes esse tratamento não vai mais trazer tantos benefícios. Outra coisa importante é que no caso de idosos com demência, será necessário muitas vezes nós fazermos algumas adaptações para que o paciente consiga ter um melhor aproveitamento das sessões. Uma primeira adaptação é nós fazermos mais de uma sessão na mesma semana, tanto para acelerar o processo de vinculação do psicólogo com o idoso, mas também para não correr o risco do idoso se esquecer de você e de tudo que foi dito na sessão. Então, fazer ali de 2 a 3 vezes semanais a psicoterapia seria a melhor alternativa. A segunda adaptação é a gente diminuir o tempo das sessões, fazer ali até uns 30 minutos, depende também da capacidade atencional do paciente, mas às vezes levar ali 50 minutos na sessão, o idoso não vai mais conseguir focar no que está sendo dito, focar na sessão. Então essa é uma outra alternativa que pode ajudar bastante o paciente a ter mais engajamento na psicoterapia. E terceira dica, você pode dar para o seu paciente algumas tarefas para casa, alguns exercícios relacionados ao que foi trabalhado em sessão. Isso vai ajudar ele também a memorizar, a se apropriar das coisas que a gente trabalhou na sessão, né, que foram trabalhadas em sessão, e minimizar, assim, os riscos de ele se esquecer e de ele não ter, então, um progresso, né, uma evolução com o tratamento. Falando agora sobre alguns objetivos terapêuticos que o psicólogo pode ter junto ao idoso com demência, eu vou trazer aqui 5 possibilidades para vocês, mas é importante lembrar que isso tem que ser estabelecido dentro de cada história de vida, considerando a subjetividade, as demandas do idoso e muitas vezes também dos seus familiares. Então essas são apenas algumas sugestões, mas não necessariamente você vai trabalhar isso com o seu paciente idoso, tá bem? A primeira possibilidade é você ajudar esse paciente na aceitação e na compreensão do diagnóstico. Receber o diagnóstico de uma doença progressiva incurável não é nada fácil. A gente sabe que isso está até mesmo associado como um dos fatores de risco para suicídio em idosos. Sim, suicídio em idosos. E, inclusive, tem até um vídeo, um filme que retrata isso, que é aquele filme Para Sempre Alice, em que a Alice é diagnosticada com doença de Alzheimer precoce e ela tenta o suicídio. Isso aparece de forma muito sutil no filme, mas isso realmente acontece. E no dia a dia, né, na minha atuação, eu vejo que, de fato, muitas vezes, receber o diagnóstico pode sim ser um fator de risco para a saúde geral daquele idoso. Então, você ajudar ele a compreender o diagnóstico, a aceitar não necessariamente vendo aquilo como algo bom, né, mas compreender e até mesmo ter uma atitude de enfrentamento, né, uma atitude de quem
quer fazer algo a respeito, mas não apenas ficar ali em uma atitude de vitimização, de resignação, né? Ajudar essa pessoa a compreender que a vida continua e que ele pode sim ter uma vida com bastante qualidade nos próximos anos, apesar daquelas perdas. Segunda dica que está relacionada a essa, né, a segunda possibilidade de intervenção é ajudar na prevenção ou atenuação de sintomas depressivos. Nós sabemos que é muito comum os sintomas depressivos nas demências, em especial nesses estágios mais iniciais, justamente porque a pessoa tem uma compreensão, muitas vezes preservada, uma capacidade preservada de perceber o seu déficit cognitivo. E isso faz muitas vezes com que a pessoa deprima, porque ela percebe que não está bem, percebe que está piorando. Então você também ter o acompanhamento psicológico, ajudar a cuidar daquelas emoções, ajudar a pessoa a buscar coisas que sejam significativas para ela, encontrar um sentido em tudo aquilo, pode ajudar sim a pessoa a diminuir, a amenizar esses sintomas depressivos que muitas vezes vão vir junto com o diagnóstico de demência. A terceira possibilidade de atuação é você ajudar esse paciente a desenvolver estratégias compensatórias. O que é isso? A estratégia compensatória é quando a gente usa algum recurso externo do ambiente que nos ajude frente a uma dificuldade que a gente tem, pode ser uma dificuldade cognitiva, por exemplo, e utilizando essa estratégia, o impacto do nosso déficit na nossa funcionalidade, no nosso dia a dia, é minimizado. Vou dar um exemplo pessoal. Quando eu coloco para despertar o meu celular, por exemplo, na hora de tomar remédio, esse é um exemplo de estratégia compensatória. Eu estou usando um estímulo, um recurso externo, que me ajuda a sinalizar o que eu preciso fazer naquele momento. Isso tem muito a ver com o trabalho em reabilitação neuropsicológica também, mas na psicoterapia nós também podemos ajudar, entendendo o cotidiano daquela pessoa, entendendo algumas alternativas, né, algumas estratégias que esse paciente pode criar para lidar com as suas dificuldades cognitivas. Esse é um trabalho muito bacana e que tem resultados até mesmo melhores em algumas situações do que a estimulação cognitiva para melhorar a independência do sujeito. Então, aposte em estudar mais sobre estratégias compensatórias. A quarta possibilidade de atuação é você ajudar aquele idoso a ressignificar experiências passadas, a perdoar e muitas vezes a se reconciliar também com familiares. Isso é muito importante, tanto porque aquela pessoa nos próximos anos talvez vai perder a capacidade de fazer isso, de conseguir se reconectar com essas pessoas, talvez ela nem se lembre mais dessas pessoas e ela pode muitas vezes vir a falecer sem poder ter se reconciliado com essas pessoas do seu passado, sem ter conseguido perdoar. E quando a gente não dá esse apoio, quando a gente não diz o diagnóstico, muitas vezes a gente tira do idoso essa possibilidade. Então, o psicólogo também pode ajudar com isso, né? Ao fazer o idoso repensar mais sobre essas experiências do passado, olhar de uma forma diferente, quem sabe perdoar, né? E até mesmo isso pode ajudar no fortalecimento da rede de apoio desse idoso. Porque quando ele faz isso, ele reaproxima as pessoas dele. Ele volta a ter as pessoas junto dele. Às vezes pessoas que ele não conversava há anos, que estava brigado há muito tempo, pode até ser por um motivo bobo, e esse idoso se reconciliando, ele vai ter também mais pessoas para ajudá-lo nos próximos anos, em que ele vai sim precisar de bastante ajuda. Então, essa também é uma linha de atuação muito importante dentro da psicoterapia para idosos com demência. E a quinta possibilidade que eu vou falar hoje são as diretivas antecipadas de vontade. Elas estão muito relacionadas ao trabalho em cuidados paliativos, não são indicadas apenas para idosos com demência, mas toda pessoa que tem um diagnóstico de uma doença incurável, né, e que vai precisar tomar algumas atitudes, vai precisar tomar algumas decisões sobre o seu futuro. Quando a gente fala em diretivas antecipadas de vontade, estamos falando em dar para a pessoa a opção de querer ou não escolher algumas questões relacionadas ao seu futuro. A pessoa com demência, no começo da doença, ela muitas vezes ainda tem capacidade de tomar decisões, de pensar sobre a própria vida de uma forma lógica, racional,
mas conforme a doença progride, essa pessoa perde essa capacidade. Isso significa que outras pessoas, em geral, os seus familiares, terão que tomar decisões em seu lugar. E acredite, isso muitas vezes é difícil para o familiar fazer. Primeiro porque às vezes você não conhece exatamente o que o idoso queria, pode ser que você nem era assim tão próximo do idoso, mas também porque você se sente sozinho, desamparado, às vezes acha que está fazendo algo que o idoso não gostaria, se sente culpado. Então você já ter pensado nisso, conversado sobre isso com o idoso, pode aliviar muito a família nos próximos anos, né? Para que eles possam tomar decisões mais assertivas com relação, por exemplo, à institucionalização. Então, no caso do idoso precisar de ajuda e a família não conseguir, o que ele preferiria? Ficar em casa e ter o apoio de um cuidador? Ou então, ir morar numa ILPI, por exemplo? No caso do idoso, não conseguir mais comer sozinho, o que ele gostaria? Ele gostaria de comer por aceitação, mas não ser conectado a nenhum aparelho? Ou ele prefere fazer sim o uso da sonda? Isso é uma escolha muito pessoal. No caso de estar ali nos seus últimos momentos, onde esse idoso gostaria de morrer? Será que ele gostaria de morrer em casa? Ou ele gostaria de morrer no hospital? Ou em uma casa de repouso, por exemplo, né? Que a gente hoje chama de LPI. Enfim, são muitas decisões, até mesmo com relação ao pós-morte, né? Onde gostaria de ser enterrado, com que pessoa gostaria de ser enterrado, né? Se junto com a esposa que já faleceu, se em outra cidade. São muitas decisões que muitas vezes a gente não conversa porque a sociedade nossa inibe essas conversas sobre a morte, como se falando sobre isso nós estivéssemos desejando aquilo, que não é verdade, né? Todos nós vamos morrer um dia, em especial uma pessoa diagnosticada com demência, a pessoa está sim ali com um vislumbre da sua morte. E não falar sobre isso não vai fazer com que a pessoa não pense. Só vai deixar ela muitas vezes mais angustiada, porque ela está pensando sozinha, não tem a possibilidade de falar com ninguém sobre isso. E o psicólogo é uma pessoa capacitada que vai poder trabalhar sobre essa temática de forma imparcial, sem julgamento, sem nenhum sentimentalismo também de vitimização, né, de coitadismo. Então essa é uma outra possibilidade de atuação de extrema importância do psicólogo, mas lembrando que isso tem sempre que ser feito em conjunto com a família, tá? Diretivas antecipadas de vontade, o idoso é o protagonista, mas a família também participa deste processo. Esse foi o vídeo de hoje, com algumas possibilidades de atuação do psicólogo com pacientes com demência. Poderia aqui falar de várias outras possibilidades, mas como eu disse, isso depende muito de cada caso, de cada história, de cada paciente. Mas se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a esclarecer essa dúvida que eu sei que muitas pessoas têm sobre a psicoterapia com idosos com demência, então comenta aqui pra mim que você gostou, que foi um vídeo importante para você, outros objetivos também, outras possibilidades de intervenção que nós podemos ter com esses idosos e claro, não deixa de curtir esse vídeo para eu entender que esse conteúdo foi bacana, foi relevante para você. E claro, não posso deixar de te convidar também para se inscrever aqui no canal, clicando no botão de inscrever-se. E se você gosta do meu trabalho, você quer me acompanhar mais de perto, você pode também me seguir lá no Instagram. E inclusive, se você é psicólogo, eu tenho um canal exclusivo no Telegram para Psis. É só você entrar no link que está aqui na descrição desse vídeo e entrar nesse canal em que eu posto conteúdos semanalmente, dicas de atuação, reflexões, artigos, muitos outros conteúdos e recursos que podem te ajudar na sua atuação com pessoas idosas. Muito obrigada por assistir esse vídeo e se tiver outras sugestões, deixa aqui nos comentários para mim que eu vou atender com muito prazer. Vejo vocês na próxima semana com mais um vídeo e mais felicidade. Tchau, tchau!